Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Odisseia Filosófica. E dessa vez vou fazer um episódio com um tom mais leve, ou talvez não tanto. Esse episódio é derivado de uma conversa que eu tive com um amigo na semana passada. E sabe aquelas frases daquele tipo, eu sou assim, não consigo mudar, é meu jeito. Pois é, hoje eu vou falar um pouco sobre essas frases num sentido de conversar sobre caixinhas que as pessoas se colocam. Caixinhas que as pessoas que gostam de temas filosóficos se colocam, que as pessoas que gostam de temas esotéricos se colocam. Caixinhas num sentido de padrões, de estereótipos, de coisas, né, características, defeitos que as pessoas acabam buscando, consciente ou inconscientemente, se encaixar, né? Muitas vezes se colocam, e o pior, muitas vezes defendem como se fossem coisas positivas, como se fossem medalhas. Tem gente que se agarra às próprias dores, aos próprios defeitos, como se fossem troféus. Falam mal de si com orgulho, como se fosse virtude. E será que é uma virtude mesmo? Eu vou nomear alguma dessas caixinhas que as pessoas se colocam, né? Que as pessoas se colocam que gostam de temas filosóficos, que gostam de temas no sentido de esoterismo também, né? Vou falar, né, unir essas duas coisas aqui nesse episódio de alguma forma. E eu vou categorizar 12 caixinhas. E para ficar mais didático, né? Mas cada caixinha eu vou dar 2 tons dessas caixinhas, né? Que para ficar mais didático, de certo modo. E não se preocupe que pode haver sim um toque um pouco ácido no que eu estiver falando em cada uma dessas caixinhas, tá? Vocês vão entender à medida que eu for falando dessas caixinhas. A primeira caixinha é a caixinha do guerreiro. Quem se coloca nessa caixinha do guerreiro é aquela pessoa que briga por tudo, discute por tudo, é super reativo, super reativa. Sabe aquela pessoa que por qualquer coisa tá brigando, tá arrumando confusão? Sabe aquela pessoa que muitas vezes está até, né? Eu tenho bastante tempo em grupos de WhatsApp de temas relacionados. Eu já vi bastante coisa. E sempre tem aquela pessoa que ela fica procurando briga, né? Ela fica procurando discussão. E ela não procura a discussão meramente por procurar a discussão. Ela procura a discussão porque ela quer vencer a discussão. Ela quer se sentir superior de alguma forma vencendo uma discussão. Então, ou mesmo basta o mínimo comentário que ela cria uma confusão, cria uma briga, cria uma celeuma ali naquele grupo por conta de uma reatividade exacerbada, né? Então existem pessoas que simplesmente estão ali estudando temas filosóficos, estão ali estudando temas esotéricos porque querem brigar e querem vencer discussões. Acha legal a adrenalina de brigar e vencer discussões, como se isso fosse alguma coisa importante. Mas, além disso, nessa mesma caixinha também se encontra aquelas pessoas que são cruzadas da própria visão, que são templárias, de certo modo, né? Se acham como se fossem cavaleiros templários daquela visão. Então, vai ter aquela pessoa que tem uma visão filosófica, que tem uma visão de mundo, que tem um sistema que acha mais interessante, que acha mais importante, que acha o melhor, né? Categoriza como que faz mais sentido, como que é mais verdadeiro, como que é o único verdadeiro. E, por conta disso, começa sempre a, de alguma forma, falar que tem a verdade, né? Que está com a verdade, e ou vai arrumar confusão
para falar que ela possui essa verdade, né, que ela vai defender essa visão, ou muitas vezes vai brigar por conta de coisas que não fazem sentido em sua visão. Por exemplo, alguém que tem uma visão de mundo, uma visão filosófica, uma visão religiosa, que é contrária a outras visões, que busca combater visões que são consideradas para ela visões negativas, visões nefastas, e aí ela fica procurando briga com essas pessoas, né? Ou que sempre tem que falar sobre o seu sistema com alguma coisa melhor, tem que comentar alguma coisa, tem que estar pregando alguma coisa sobre isso, né? Tem que espalhar a palavra, não só espalhar essa palavra, como também combater quem pensa diferente, né? Brigar para defender a sua palavra, porque essa palavra precisa ser defendida, né? Então tem esse guerreiro cruzado também nessa primeira caixinha. A segunda caixinha é a caixinha do cachorro velho. Eu coloquei esse nome de cachorro velho por conta de um ditado, daquele ditado, né, que não se ensina truques novos a um cachorro velho. Nada contra os cachorros velhos, inclusive não quero falar mal dos cachorros velhos, é só por essa característica desse ditado, né? Eu só estou remetendo a esse ditado. As pessoas que ficam nessa caixinha são as pessoas que são teimosas. Elas não buscam aprender nada, porque, de certo modo, elas já sabem de tudo, né? Ou elas já sabem de tudo, porque já achavam que sabia de tudo, ou elas estão num sistema, estão numa linha de pensamento que considera essa linha de pensamento como a única verdadeira e não aceita mudar de ideia. Só mudaria de ideia se o líder daquele sistema falasse aquele grupo falasse alguma coisa, se visse num outro texto que houvesse alguma outra coisa de um modo muito claro, enfim. Mas é alguém que, nesse caso aqui, não quer aprender, né? Já acha que aprendeu tudo, já acha que sabe tudo e teimará até a morte, se brincar. Não tanto, né? Mas teimará por já saber de tudo. Eu até falei, tem pessoas que entram num sistema e defendem esse sistema como a verdade. Aqui, nesse caso, elas, como já sabem de tudo, mesmo que o sistema, de alguma forma, dissesse algo diferente, ela vai dizer que é uma interpretação errada. Ela vai dizer que é uma interpretação equivocada, porque a visão que vale é a visão dela. Então, se, sei lá, um sistema fala determinada coisa sobre a vontade, sobre o livre-arbítrio, ela entendeu que aquele sistema fala aquilo. Mesmo que o sistema não fale isso mesmo, mas que ela entendeu que fale, ela jamais mudará de ideia, porque o que vale é a opinião dela sobre um sistema. Não vale o que o sistema diz, vale o que ela sabe, porque ela já sabe de tudo, detentora da verdade, né? Também encontramos nessa mesma caixinha aquela pessoa que ela estuda para confirmar o que ela já sabe? Sei lá, uma pessoa que vai fazer uma faculdade de filosofia, mas ela não quer aprender nada. Ela está fazendo a faculdade de filosofia só pelo título. Ela está fazendo a faculdade de filosofia só para confirmar o que já sabe. Então, tudo aquilo que de alguma forma reforça o que ela acredita que sabe é válido. Tudo aquilo que não reforça, né, que discorda do que ela acha que sabe, é descartado. Né? Muitas vezes está fazendo ali uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa histórica, alguma coisa, e de longe aquelas fontes falam determinada informação, mas a pessoa conclui aquilo. A pessoa conclui aquela informação. Né? Ela dá um salto lógico que eu não sei de onde ela tirou aquilo. Né? Então, ela estuda com um determinado viés, com um determinado viés de confirmação. Né? Ela busca apenas reforçar o que ela já sabe. Né? Então, ela vai ler um texto e ela sempre lerá esse texto de modo a complementar o que ela sabe. Se o texto não de nenhuma forma complementar o que ela sabe, é descartado, é criticado, né? Enfim. Então, às vezes, sei lá, o texto está dizendo que não é aquilo, mas ela pega um outro trecho
que possa gerar um entendimento mais dúbio, que possa, de longe, de muito longe, fazer pensar que a visão da criatura é a correta, e aí ela ignora todo o resto e fica só com aquele trechinho que ignora que confirma o que ela sabe, né? Enfim, ela estuda não para aprender o que o autor diz, ela estuda não para aprender o que um sistema diz, né? Não para aprender o que um professor está dizendo na aula. Ela escuta para escutar o que ela quer escutar. Ela escuta para confirmar o que ela acha que sabe. Não está aberta a aprender coisas novas. Né? É a supra-detentora da verdade e vai teimar até o fim nesse sentido. Indo para a terceira caixinha, temos a caixinha da borboleta. Né? Aquela pessoa que vive voando de galho em galho. Né? Vive pousando de galho em galho. Hoje aqui está num galho, amanhã está no outro galho, depois está no outro galho. Ela começa tudo e não termina nada, porque começou ali naquele galinho, naquela árvore, daqui a pouco pousou na outra, daqui a pouco pousou na outra, daqui a pouco pousou na outra. Né? Vive mudando de ideia, vive mudando de foco, vive mudando de perspectiva, vive mudando de sistema, vive mudando de crença. Nunca decide o próprio caminho porque é inconstante. Às vezes é inconstante porque acaba indo pelo que está na moda, às vezes é inconstante porque acaba indo pelo que os amigos estão fazendo, né? Acaba indo pelo que acha que é melhor, né? Mas fato é, ela nunca termina um estudo, né? Sei lá, começou a fazer faculdade de filosofia, aí se encantou por filosofia política. Aí, não quero mais fazer filosofia, vou fazer ciências políticas. Aí começa a fazer ciências políticas, aí se encantou por uma disciplina de, sei lá, antropologia. Aí vai começar a fazer antropologia. E nunca termina nada. Ela nunca termina nada. É tão inconstante que fica sempre mudando, sempre variando. Seja por que motivo for. E um outro tipo de pessoa que faz parte dessa caixinha da borboleta é aquela pessoa que faz parte de muita coisa, mas não faz parte de nada. Sabe uma pessoa que ela faz, sei lá, trocentos cursos, trocentas faculdades, e parece que não aprende nada com nada? Porque ela faz por fazer. Ela tá ali só de corpo presente. Né? Ela não tá para aprender, ela não tá para desenvolver coisa nova. Ela tá só por estar ali. Né? Ou, sei lá, uma pessoa que faz parte de... tem um intenso trânsito religioso. Ela participa de diversos grupos, de diversas ordens esotéricas, de diversas religiões, diversas coisas. Mas ela não estuda, ela não pratica. Ela tá porque ela gosta de estar em muita coisa, ela gosta de se dizer muita coisa, ela gosta de fazer muita coisa. Talvez ache bonitinho muita coisa, mas é aquilo bem superficial. Né? Não tá de fato para aprofundar. Ela fica naquilo que é superficial. Né? Tem gente que sim, estuda muita coisa, faz parte de muita coisa e tem profundidade no que está fazendo. Nesse caso aqui, a gente está falando daquela pessoa que faz parte de muita coisa, mas não faz parte de nada, não se aprofunda em nada. Né? Tá ali só para estar. Como eu falei, só brincando, né? Só com o corpo presente. A quarta caixinha é a caixinha do guerreiro, do minto. Lá vou eu aqui repetindo a primeira. Aqui tá a quarta caixinha é a caixinha da criança. Tá? É aquela pessoa que quer tudo de mão beijada, ela quer tudo fácil, quer tudo digerido, quer tudo mastigado, ela não quer ter esforço. Né? Então, ela não quer ter trabalho com nada. Né? É aquela pessoa mimada, né? Que ela tem, de certo modo, uma certa desconexão com a realidade algumas vezes, de achar que vai porque vai aprender as coisas do seu jeito, no seu tempo. Enfim, acha que o professor é Google para ficar respondendo. Acha que o professor é Google para ficar respondendo pergunta que ela poderia
é pesquisar por ela mesma na internet, né? Acha que as coisas têm que ser fáceis de serem assimiladas por ela não quer ter trabalho intelectual, né? Ela quer, sei lá, ela entrar numa faculdade e por ela ter entrado, ela já aprendeu tudo que tinha para aprender. Ela quer entrar numa religião, quer entrar, sei lá, numa tradição espiritual, e só por ela ter entrado, ela vai ser super hum, prática naquilo, né? E se ela não está entendendo, se ela não está aprendendo algo, a culpa não é porque ela não gosta de ler, a culpa não é porque ela não para estudar, a culpa não é porque ela não quer ter esforço, a culpa é por conta do que o professor é ruim, que a escola é ruim, que o texto não é didático, né? A culpa é sempre do outro, nunca dá. Porque é como se as coisas deveriam girar em torno dela, né? Da forma como ela quer que seja. Também está incluso nessa caixinha aqui da criança aquela pessoa que busca um professor, busca um ídolo, né? Busca alguém que cuide dela. Né? A gente vai ver que tem aquela pessoa que quer discípulo, né? Aquela pessoa que ela quer sempre ter alguém que está ensinando. Também tem aquela pessoa que quer um ídolo, quer um mestre, né? Quer uma pessoa supostamente muito evoluída para estar sob seus cuidados, né? E fica procurando muitas vezes uma pessoa com características inexistentes, né? Ela quer que esse professor, esse mestre, esse ídolo tenha talvez supostas capacidades paranormais, supostas capacidades espirituais, não tenha defeitos, não tenha problemas na vida, não tenha adversidades, porque precisa ser uma pessoa que é totalmente fora da realidade. Né? Não é porque você segue um sistema filosófico, não é porque você segue talvez uma tradição espiritual que você não terá problemas. Você continuará tendo problemas. Talvez você esteja mais consciente da existência de problemas e que na realidade, existem problemas. Os problemas não vão deixar de existir porque você começou a estudar, né? Não faz o menor sentido. Pessoas são pessoas, né? Pessoas têm problemas, pessoas têm vícios, pessoas têm defeitos e não existe uma pessoa perfeita nesse sentido. Não existe um professor perfeito. Um professor sem defeito, um professor sem problema na vida, um professor, sei lá, sem doença, ou que um dia não terá uma doença, ou que um dia nunca teve uma doença na vida, né? Que ele nunca teve um problema na vida e nunca terá um problema na vida. Enfim, buscar uma pessoa que é totalmente desconectada da realidade, a pessoa que não existe, né? Um professor que não existe nesse sentido, né? Mas enfim, às vezes meramente ela quer estar sob os cuidados de alguém porque ela quer ter alguém sempre para recorrer, né? Às vezes nem importa se ela conhece, se ela não conhece, porque só de estar sob a tutela de determinada pessoa já é muito importante, né? Às vezes nem importa se ela conhece ou não conhece, porque só de fazer parte de determinado grupo, só de ter tá estudando determinada coisa, ela já acha que já sabe de tudo, né? Já acha que é melhor do que os outros, enfim, né? Ela tá procurando sempre alguém para cuidar dela, né? Alguém que ela possa remeter sempre. Ela não quer andar com as próprias pernas, né? Também. Então, muitas vezes acaba querendo culpar o professor, né? Culpar o ídolo pelos problemas que acontecem na vida dela, porque também, novamente, ela quer que as coisas sejam entregues de mão beijada. Então, da mesma forma que tem expectativas irreais nesse professor, ela também de que ele tem uma vida que não condiz com a realidade, ela também espera que esse professor traga para ela, né, para essa pessoa, uma vida que não condiz com a realidade. Ela quer uma pessoa que tem uma vida, entre aspas, perfeita, porque ela quer que esse ídolo diga para ela como é ter essa vida perfeita. Né? Quer simular essa suposta vida perfeita que essa outra pessoa tem. Enfim. Quinta caixinha, a estrela. Né? Tem um amigo meu que ele até brinca, né? Ai meu Deus, é muita estrela para pouca constelação. É muito cacique
para pouco índio, né? Então, sempre tem gente que quer aparecer, sempre tem gente que quer brilhar, tem gente que quer se dizer mais do que é, né? Normal acontecer, é ter esse tipo de pessoa. Então, é aquela pessoa que quer sempre estar em evidência, né? Que quer sempre se mostrar de algum modo superior, né? Quer sempre ter todos os holofotes, seja tendo títulos, seja tendo diplomas, seja tendo graus, medalhas, seguidores, né? Visualizações dos seus vídeos, enfim. É uma pessoa que quer sempre estar brilhando em evidência. E também temos dessa caixinha aquelas pessoas que buscam posições de liderança para acariciar o próprio ego, de certo modo, né? Talvez seja uma pessoa que ela não conseguiu, na sua vida, uma posição de destaque, né? Uma posição de relevância, da forma que ela pensa que é destaque, ou da forma que ela pensa que é relevância, e ela acha que, de alguma forma, ela ter uma posição de liderança, sei lá, numa religião, né? Ter um determinado grau numa ordem, né? Fazer parte de uma determinada tradição espiritual raríssima, que supostamente alguém tem, faria dela melhor do que os outros. Né? Ter aquela ilusão de que sagrado e profano fala que existem pessoas melhores do que outras. Né? Enfim, ter a ilusão de que porque talvez foi iniciada em alguma coisa é melhor do que os outros. Ter a ilusão de que porque tem um determinado cargo é melhor do que os outros. Né? De que chegar em determinado nível, chegar em determinada titulação faz dela, de alguma forma, melhor do que as outras pessoas. Né? Melhor do que os réis mortais, que não têm aquele título, aquela posição que ela conquistou. Está sempre, de alguma forma, querendo se dizer melhor do que os outros. Seja a caixinha do técnico. Aquela pessoa que, quando está numa discussão, né, quando está numa conversa, vai lembrar de cor capítulo, número, edição e página que aquela frase está naquele determinado livro, mas não sabe aplicar na vida. Porque perdeu tanto tempo para aprender essa questão técnica, né? Esse capítulo, esse número, essa página, que não sabe aplicar. Sabe que existe essa citação. Sabe que existe essa citação. Sabe que aquilo foi falado. Mas não tem uma posição sobre aquilo. Não tem o que ela acha sobre aquilo. Sabe o que alguém falou. Né? Pode dizer que alguém falou. Se concorda ou não com o que aquela pessoa falou, não para processar essa informação. E muitas vezes, né, também está nessa caixinha, aquelas pessoas que brigam por coisas que não fazem o menor sentido. A briga. Existem muitas brigas no meio de filosofia, no meio do esoterismo, que acontecem por questão de linguagem, por questão de terminologia. Dependendo do autor, dependendo da visão, dependendo da escola, uma mesma palavra pode ter um significado diferente. Exemplo, dependendo da visão, símbolo e ícone podem ter sentidos diferentes. Talvez o que eu chame de símbolo para um autor seja o que um outro autor chame de ícone. E vice-versa. Talvez, por exemplo, o que eu chamo de alma pode ser o que um outro autor chame de espírito, e vice-versa. E muitas vezes fica uma discussão sobre qual termo está certo, né? Assim, ou melhor, às vezes não é nem a discussão de qual termo está certo. Às vezes fica uma discussão que, na verdade, está sendo falada a mesma coisa, só que a pessoa não consegue desvincular aquele termo exato, né? Não consegue tentar alinhar o que é que aquele termo quer dizer naquela discussão. E aí você tem um problema de linguagem, você não tem de fato
um problema esotérico, um problema filosófico, porque não saiu da parte da linguagem, da parte. Você está falando, na verdade, você está falando de uma coisa, a outra pessoa está falando de outra coisa, e ninguém vai se entender. Certo? Tipo, estamos discutindo sobre alma. O que eu estou discutindo sobre alma é uma coisa. O que a outra pessoa está discutindo sobre alma é o que eu entendo por espírito. Mas nem ela quer entender que ela está usando um termo que para mim se refere a alguma outra coisa, nem eu quero entender isso. E fica uma discussão que não faz o menor sentido. Ou, por exemplo, você se prender, tem uma discussão meramente por questão técnica. Por questão de tradução, talvez. Ter toda uma discussão sobre uma palavra que um autor traduziu de um jeito, um outro autor traduziu de outro jeito, que não leva a lugar algum. Tá? Lembrando que quando eu estou falando desses problemas de linguagem, desses problemas técnicos, eu estou falando num sentido de discussões que não levarão a lugar algum. Uma coisa, a gente pode discutir se realmente aquela tradução está melhor ou pior do que a outra. Né? Mas ficar. Isso no lugar correto, né? No ambiente correto, na situação correta. Outra coisa é aquela pessoa que fica implicando por besteira. Ela entende o que o outro está falando numa conversa, mas ela vai questionar porque não falou o termo técnico correto. Ela vai questionar porque usou a entonação da palavra de modo errado. Até brincar. Ela vai questionar que a palavra carro foi escrita errada porque botou o segundo R no lugar do primeiro. Não faz o menor sentido. Então, são questões técnicas que, para aquele tipo de discussão, para aquela confusão, né? Para aquela confusão, no sentido de que tem gente que está ali discutindo uma confusão mesmo, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tipo, eu estou falando sobre livre-arbítrio em Aristóteles. A palavra não havia sido inventada, de fato. E talvez a gente não considera, na verdade, que o livre-arbítrio, a ideia de livre-arbítrio foi criada em Aristóteles. Porém, existe uma ideia de escolha em Aristóteles. Existem ideias que irão, de fato, contribuir no desenvolvimento do conceito de livre-arbítrio em Aristóteles. Aí alguém está falando comigo e fala, o livre-arbítrio em Aristóteles, isso. Mas ela não falou para dizer que Aristóteles cunhou o termo. Falou para explicar sobre essa questão, sei lá, de escolher uma melhor virtude, né? De escolher. Falou do sentido do processo de busca da felicidade, né? Do processo da ética vista por Aristóteles. Usou o termo de modo errado, né? Mas não é por conta disso que eu vou desconsiderar tudo que a pessoa falou, porque usou o termo que talvez não fosse o mais adequado para ser utilizado, e perder a discussão, porque eu quero ficar questionando besteira, certo? Eu posso fazer uma nota de rodapé, tipo, olha, talvez essa palavrinha aqui não fosse melhor de ser utilizada, né? Esse aqui fosse melhor, né? Então, mas continua. A pessoa fica se prendendo em besteira, nesse sentido aqui. Bom, sétima caixinha, o banana. Aquela pessoa passiva, sem presença, sem influência. Ela só tá ali como número daquele lugar. Né? Ela não tem vontade própria. Tá ali por tá. Né? Ela talvez não estude, ela não pratica, ela não talvez sequer pensa por conta própria. Ela tá ali por tá. Tá ali porque alguém colocou, né? Tá ali porque acha legal, talvez. Tá ali porque acha diferente, tem curiosidade, mas só tá ali.
não influi, não contribui, só está ali. Muitas vezes essa pessoa que só está ali acaba servindo de massa de manobra também para aquele grupo, para um grupo possivelmente, como um número para alimentar alguma estatística. Também podemos colocar nessa caixinha aquela pessoa que está confortável na própria posição. Ela permanece naquela posição para sempre. Né? Exemplo, se você está, se puder permanecer para sempre, claro, né? Você está numa faculdade, você gosta tanto do ambiente da faculdade que você não está nem aí para, você não tá nem aí para aprender de fato, você só quer passar na prova. Então, você gosta tanto que quando estiver terminando, você talvez tranque o curso para começar outro. Né? Ou, sei lá, numa ordem iniciática que tenha graus, a pessoa passa um tempão estudando no mesmo grau, mas ela não passa de grau porque ela não quer estudar nem praticar. Ela não estuda, né? Ela só tá ali no grau. Só tá ali porque tá ali. E, tá... e muitas vezes essa pessoa fica tentando agradar. Ela não tem um pensamento próprio, uma vontade própria, uma razão própria. Ela tá ali porque fica tentando agradar os outros, né? Ela muitas vezes só quer alguém que diga para ela o que é o correto, o que é o errado, né? Mas não tá ali por tá. Tá confortável. Inclusive, às vezes, tá confortável em estar ali. Por estar. Só é tipo, eu não estudo, eu não pratico, mas só a minha presença já é muito importante, sabe? Só a minha presença de estar ali, só de eu estar indo ali para a aula, só de eu estar indo ali para aquela reunião, tá ótimo. Já é muita coisa para mim. E tá tudo bem. A pessoa tá confortável com isso, né? E tudo bem, tudo bem. Oitava caixinha é o mestre Yoda. Quem nunca viu aquela pessoa que tá num grupo de WhatsApp, que tá tendo uma discussão, tá lá, com discussão horas, o povo brigando. Aí no final, quando todo mundo parou, do nada aparece uma pessoa e coloca uma frase de efeito. Do nada aparece uma pessoa e coloca uma lição assim de moral. Ela não contribuiu em nada com a discussão. Ela só aparece no final para fechar a discussão com chave de ouro com aquela máxima que ela colocou. Eu brinco que essa pessoa tem síndrome do mestre Yoda, inclusive. Ela é tão sábia que ela não vai se envolver na discussão. Ela é tão superior que não vai se envolver na discussão. Ela precisa passar a sabedoria dela para os outros. Então, quando acaba a discussão, é ela que fecha, porque ela é a mais sábia. Ela que precisa fechar aquela discussão. Pior que realmente tem gente que fica em grupo e só aparece no final da discussão. Nem que seja para dizer que discutir é errado. Nem que seja para dizer que não vale a pena. Tipo, passou horas de discussão. Aí chega no final, ela diz: olha, vocês não trabalham, vocês não têm o que fazer para ficar discutindo o dia inteiro no grupo do WhatsApp. Vocês estão parando de trabalhar. Aí se você parar para ver, a pessoa tá lá. Ela tava durante toda a discussão acompanhando em tempo real. Ela só não estava participando, mas ela estava tão faltando o trabalho, deixando de produzir quanto você. Né? Ou se não, tipo, tá lá tendo a discussão, aí a pessoa chega e fala que é muito feio estar num grupo onde as pessoas, ao invés de aprender uma com as outras, dá uma palestrinha, né? Aprender uma com as outras, ficam discutindo conhecimento, discutindo sabedoria, tendo discussões de ego, enfim, fazer uma palestrinha para de alguma forma dizer que o que estava acontecendo ali atrás era errado, e ela se sair como uma pessoa que tem uma sabedoria, que quer compartilhar e pôr as outras pessoas no lugar delas como inferiores. Um mestre Yoda. E às vezes também a gente tem nessa caixinha aquelas pessoas que elas esboçam virtudes que elas não têm para parecerem superiores. Ela finge que é uma pessoa silenciosa, por exemplo.
Então, ela tá em silêncio no grupo, não porque ela não participa do grupo, não porque ela não acompanha em tempo real, mas porque ela quer parecer superior, que ela quer parecer uma pessoa que não comenta. Eu não estou falando de quem é assim, eu estou falando de quem finge ser assim. Para ficar ainda mais fácil de captar aqui essa ideia. Alguém faz uma pergunta no grupo. Essa pessoa irá responder com um ar bem professoral algo que ela acabou de pesquisar no chat GPT. Algo que ela acabou de pesquisar na Wikipedia. Tem problema pesquisar? Não, não tem. Porém, essa pessoa faz isso como se ela já soubesse dessa informação. Como se fosse uma informação que ela já tivesse ali bem rápido na mente dela. Quer se passar de enciclopédia, quer se passar de superior, quer se passar de melhor. Né? Ou finge um personagem naquele grupo. Finge um personagem. Monta um personagem e segue esse personagem. Naquele ambiente, naquele lugar. Porque de alguma forma precisa se mostrar mestre naquele ponto. Porque as pessoas precisam reconhecê-la como mestre, como alguém superior, de fato. Nona caixinha temos o coach. É aquela pessoa que acha que filosofia ou acha que esoterismo é frase bonitinha. É um mestre das citações. É, todo dia lá tá postando citação. Nos stories, tá postando citação. Né, postando frase de não sei quem, frase de Nietzsche. Hoje em dia tá muito na moda, né? Falar frase de Nietzsche. Frase de estoicos. Né? Sei lá, frasezinha de Louis-Claude Saint-Martin. Muitas vezes são umas frases bem fofinhas, né? Aquela frase bem bonitinha, ou às vezes também indiretas, né? A pessoa passa o dia postando frase, se brincar. Botando citação. E muitas vezes as citações são indiretas, inclusive, né? A gente sabe que a citação é indireta. Pode ser indireta para alguém. Tem aquelas citações que a gente vê que é toda indireta, né? Mas enfim, eu vou me ater aqui à pessoa que é mestre das citações. Tem citação para tudo. Tem, sei lá. Alguém pergunta sobre prudência. Ela não responde o que é a prudência, ela dá uma citação. Alguém está falando sobre relacionamentos tóxicos, ela dá uma citação. O importante é a citação. E também tem o coach, né, entre aspas, propriamente dito, né, aquele meme do coach propriamente dito, que é aquela pessoa que vende uma vida que ela não tem, vende um resultado que ela não tem, né, quer ser professor, né, ela busca seguidor, ela busca discípulo. Não vou nem me ater aqui a pessoas que buscam seguidores e buscam discípulos por algum outro motivo, no sentido de ter gente que busca por dinheiro, né? Até aquele lema, ela vende curso de como vender curso. Brincando de novo, né? Vende curso de como botar o segundo R na palavra carro no lugar do primeiro, né? Curso de coisa que não tem nada a ver, né? Coisa que não faz o menor sentido, mas que alguém compra a ideia, acha que tá falando um negócio super sério, quando é só zoeira, né? Vende curso de como vender curso de vender curso. Existe sim, né? Que busca seguidores e discípulos para fins, né? De lucro, para determinados objetivos em si também. Né? Mas também tem pessoa que não, ela se acha um mestre, ela se acha um professor, ela se acha um super especialista e ela precisa tá dando aula, ela precisa de seguidores, né? Precisa dos 12 apóstolos juntos ou mais, né? Tá? Você tem que ter alguém sempre ali do lado para bater palma. Às vezes não é nem por ser seguidor, é só para bater palma mesmo. Décima caixinha. O mala.
10ª caixinha, a caixinha do mala. Que é aquela pessoa chata, aquela pessoa que ninguém suporta. Que ela fala assuntos que ninguém quer saber. Fala assunto, aquela coisa que é chata, é ruim, né? Até acrescentando aqui logo, sempre estou falando de certo modo, duas pessoas que se encaixam, dois tipos de personalidade, duas características, né? Dois perfis que se encaixam na cada caixinha. A gente também tem aquela pessoa que é bem monotônica. Quando fala monótono, vem de monotom, que tem um tom só. Né? É aquela pessoa que só fala do mesmo assunto. É o mesmo assunto. Até as fofocas são repetidas. Imagina os assuntos. Né? Ela só fala da mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Ela não consegue falar de uma outra coisa. Às vezes, você está, sei lá, num bar, para falar besteira. Né? Para falar de trivialidades. Nem sempre a gente está querendo falar de assuntos profundos, né? De assuntos muito instigantes, né? De assuntos muito complexos. Às vezes a gente só quer falar de besteira mesmo. A gente quer rir. Né? Às vezes a gente só quer rir. E essa pessoa não consegue. Ela vai falar de alguma coisa complexa, vai falar de alguma coisa complicada, vai falar de alguma coisa no momento inoportuno. Né? No momento que não é para falar. Né? Ou ela fala no momento que não é para falar, ou ela só fala disso. Em qualquer momento. Né? Em qualquer momento, o assunto é o mesmo. O tema é o mesmo. E ninguém suporta. Alguém que fica falando a mesma coisa sempre. Né? Alguém que fica falando de assunto chato. Porque tem assunto que é chato. É chato que é chato. E tá tudo bem ser chato. Né? Às vezes até você fazer a mesmíssima coisa sempre acaba sendo chato. Né? Não, entenda que essas caixinhas, às vezes, eu estou colocando em 12, mas é uma coisa didática, né? Só uma brincadeira que eu estava fazendo com um amigo meu, como eu tinha falado antes. Mas nada impede que uma pessoa participe de mais de uma caixinha. Né? Nada impede de que, exemplo, uma pessoa técnica ela pode também ser uma pessoa chata. Né? Aquela pessoa que fica corrigindo erro de português toda frase que você fala, se houver um erro de português. Ela, além de técnica, ela é chata. Né? Nesse sentido. Quando ela. Até em lugar que não é para fazer, ela faz. Aquela coisa muito técnica. Né? Enfim. 11ª caixinha. O da poltrona. É aquela pessoa que apenas lê. Ela só está lendo. E está em paz. Está ótimo ela ler. Mas ela não põe em prática o que ela está lendo. Inclusive, existem pessoas que leem, né, tantas coisas de temas profundos, leem tantas coisas que elas não conseguem ler livros mais leves, por exemplo. Elas não conseguem ler um livro de ficção, porque acha chato, quer ler coisa só profunda. Autoajuda nem pensar. Eu não estou falando necessariamente que livro de autoajuda é bom ou pedindo assim, ó, só leia livro de autoajuda. Mas é muito curioso que muita gente que critica livro de autoajuda é a pessoa que mais precisa de livro de autoajuda. Muitas vezes o livro de autoajuda está falando o óbvio. Mas o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Eu sempre brinco, né, nesses ambientes de filosofia, de esoterismo, enfim. Era para ser leitura obrigatória como fazer amigos influenciar pessoas. Porque parece que o povo desaprende a ter trato social. A pessoa se acha tão incrível, que tão superior aos outros, às vezes, que não dá bom dia ao porteiro. Não reage sempre de modo frio, de modo distante, de modo superior, com o nariz empinado, às vezes. Né?
E uma leitura leve, às vezes, podia fazer cair a ficha, talvez. Eu não estou falando de livro de autoajuda, obviamente, aqueles livros bem sem noção, né? Totalmente sem fundamento com a realidade. Mas entendam que, dentro do que a gente compreende como autoajuda, mesmo um livro de estoicismo poderia ser entendido como um livro de autoajuda para aquela época, tá? Claro que tem muito livro. Exemplo, livro de como um livro de como ganhar dinheiro vendendo livro, né? Onde quem está tendo resultado é só quem fez o livro, porque está ganhando dinheiro vendendo livro, né? Enfim, né? Como obviamente existem livros bem interessantes de serem lidos filosoficamente, né? De modo para quem gosta de esoterismo, livros esotéricos também bem legais para serem lidos. Mas não esqueçamos da realidade, não esqueçamos do dia a dia, não esqueçamos de pôr em prática. E muitas vezes ficar muito na abstração acaba perdendo a concretude, né? Acaba se esquecendo da realidade, se esquecendo dessa concretude. E também temos aqui nessa caixinha aquelas pessoas que passam tanto da poltrona, que são sedentárias e passam o dia inteiro no WhatsApp ou em rede social. Ou está falando disso. Passa o dia inteiro falando de esoterismo, passa o dia inteiro falando de filosofia, não porque trabalha com isso, por exemplo, né? Mas deixa de estar trabalhando, deixa de estar fazendo outras coisas importantes da sua vida para estar falando besteira. Né? Não que filosofia ou esoterismo seja besteira, mas para estar falando às vezes muita gente de trivialidade, fofoca, né? Brigando qual sistema é melhor do que o outro. Nessas brigas de qual sistema é melhor que o outro, sempre o seu é o melhor, né? Sempre, sempre, curiosamente, sempre nós estamos com a razão, sempre nós somos superiores, sempre nós fazemos parte da coisa mais pura, mais próxima da realidade, mais bem fundamentada, enfim. Então, tem também aquela pessoa que o importante para ela é estar em grupos de WhatsApp participando. Porque aquilo dá muito sentido para a vida dela. Aquilo realmente enche a vida dela de coisas profundíssimas. É importantíssimo, né? Faz dela uma pessoa muitíssimo importante na vida, porque ela tem um grupo de WhatsApp sobre esses assuntos, porque ela tem, ela é moderadora de um grupo, né? Enfim, se ela sabe algo, talvez não. O importante é participar. Se ela põe em prática na vida, né? Se ela pensa por conta própria, tem senso crítico, já é demais. O importante é participar do grupo. Estar ali na cadeira. Né? Nesse caso também não. Nesse caso, às vezes a pessoa nem lê. Ela tá na poltrona só no sentido de passa o dia inteiro na internet. Vendo trivialidades, nem também se aprofunda. E o importante é estar participando ali do grupo do WhatsApp. De alguma forma. Do grupo do WhatsApp ou de qualquer rede social que a pessoa queira estar participando. Por fim, 12ª, temos aqui a Alice. A Alice também é chamada da esquizotérica, né? Que é uma mistura de esquizofrênico com esotérico. Que é um termo que eu vi pela primeira vez lá no Projeto Mayhem do Marcelo Del Deb. É aquela pessoa que viaja, né? Viajar no sentido de viver no mundo da lua, viajar no sentido de viajar na maionese. E ela se perde na própria viagem. Ela vê a própria viagem como uma realidade. Vive no mundo paralelo. Vive no mundo totalmente alheio ao mundo real. Ela tem uma visão bem caricata, uma visão bem estranha, né? Bem não fundamentada do real. Usa, de certo modo, os estudos como uma espécie de fuga da realidade. Né? Usa a filosofia, usa o esoterismo como uma fuga do real, para viver no mundo de ilusões. Também tem aquela, né, aqui nessa mesma caixinha, aquela pessoa que
tem a Alice esquizotérica, também tem a Alice Hello Kitty, né? Que só gosta de citações cor-de-rosa, né? Vê as coisas muito em tom de rosa, né? Só gosta de coisa fofinha, né? Só estuda o que fala sobre o amor de modo fofo, sobre aquele livro da autoajuda fofo, totalmente desconectado da realidade, sem fundamentação alguma, né? Uma vida que não existe, uma vida fantasiosa que não existe. Ela realmente acha que basta ela pensar que as coisas acontecem, né? Obviamente, faz muito sentido, é muito alinhado à realidade alguém pensar que vai ganhar na Mega Sena e ganhar sem jogar, né? Não faz o menor sentido. Então, é uma pessoa totalmente alheia à realidade. Da mesma forma que existe aquele, né? Eu até falei da caixinha do mala, aquela pessoa da caixinha do mala que vê tudo em tons preto e branco, ou é ou não é, né? Ou em tons cinzas, né? Sempre aquela coisa super pessimista, super dark. Aqui também tem aquela pessoa que vê aquela coisa muito, às vezes as coisas de modo muito açucarado, de modo com glitter, né? De modo muito rosa, muito fofinho, né? Sei lá, se fosse misturado aqui com a pessoa das citações, né? É sempre citações fofinhas, citações sobre gratidão, gratiluz, né? Namastê, o amor, a compaixão, só coisas assim fofinhas. Pode ser a coisa mais irreflexível, mas tem a palavra amor, tem a palavra gratiluz, tá ótimo, é o que importa. E muitas vezes é apenas uma fuga da realidade, é um mundo paralelo que ela se fecha ali. Bom, eu sei que você identificou algumas pessoas dentro dessas 12 caixinhas. Eu sei. Talvez você colocou muita gente nas 12 caixinhas, inclusive. Você não teve nenhuma dessas caixinhas que você não lembrou de alguém. Porém, deixa eu te contar uma coisa muito importante. A pergunta principal desse episódio não é onde você encontra os seus desafetos, as pessoas que você não gosta, as pessoas caricatas nessas caixinhas, ou na mistura das caixinhas, que eu falei que dava pra misturar as caixinhas, né? A pergunta principal é: e você? Esse episódio não é sobre os outros, esse episódio é sobre nós. Eu falo nós porque vale pra mim também. Tô fazendo esse exercício junto com você. Em qual ou em quais caixinhas você já esteve? Em quais você está? Por que você ainda está aí? Se você ainda está. Por que você não quer sair daí? Se você não quer sair. E, novamente, isso vale pra mim também. Tô fazendo esse exercício junto com você. Não se preocupe. Não tô dizendo que eu sou melhor que você. Tô no mesmo barco. Fazendo exercício junto. Então, quantas dessas caixinhas nós já romantizamos ou achamos que realmente era algo bacana, algo legal, algo superior? Que a gente se justificou por estar e querer continuar estando. O objetivo desse episódio nunca foi sobre apontar dedos, mas sim fazer um exercício autorreflexivo, tá? E nos encontrarmos, mesmo para perceber que não precisamos caber nessas caixinhas, não precisamos estar nessas caixinhas. Podemos nos libertar dessas caixinhas. Precisamos parar de defender as coisas que nos travam. Precisamos parar de defender as nossas prisões. Precisamos parar de defender as coisas que nos impedem de avançar. E uma das coisas que nos impede de avançar é ficar apontando dedos. Esqueci de olhar pra cima. E assim a gente termina o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu falei que era leve, ou não. Mas nos vemos no próximo episódio. Obrigadão por presença até aqui. Tchau, tchau.